Se o seu equipamento é um LG Inverter, sendo ele Dual Inverter, Inverter V, Smart Inverter, Inverter Hero, e com o tempo ele veio perdendo o rendimento, então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou mostrar as várias causas com que podem acontecer esse problema. Meu nome é Michel Mick, aqui do canal Geração Inverter, e se esse vídeo for relevante para você, vou deixar aqui embaixo o endereço do Insta para você ir lá e se inscrever no Instagram, e também não deixe de se inscrever aqui no canal não. Primeiro, precisamos separar duas situações, que são quais? Seu equipamento é novo ou você já tem esse equipamento há algum tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, são duas situações diferentes. Se você comprou um equipamento recentemente, instalou ele e ele nos primeiros dias veio apresentando um bom rendimento, depois foi ficando meio fraco, passou-se 1 semana, 2 semanas, 1 mês, por exemplo, e ele ficou bem fraquinho, em algumas situações começou a cuspir gelo, começou a fazer barulho que está pegando alguma coisa dentro da evaporadora, então aí você, possivelmente 99% das situações é um erro de instalação. Possivelmente ficou algum vazamento de fluido, né? Vamos falar no modo popular, vazamento de gás, e aí o equipamento ele veio perdendo rendimento. Então, uma das coisas que acontece é o equipamento ficar cuspindo gelo, começa a pingar água pela parte da frente do equipamento, então isso são uma das causas para equipamento novo. Então saiba que aí pode ser um problema de instalação. E também nos equipamentos novos a gente também tem aquele fato que o equipamento não rende desde a instalação. O seu LGzinho lá foi colocado, instalado e já não rende direito. Só que nós temos duas situações aí. Uma pode ser instalação, tá? Que o técnico acabou fazendo a instalação sem utilizar a bomba de vácuo, sem desidratar sistema, tirar o ar que está dentro da tubulação e da própria evaporadora, e aí esse ar ele se mistura com o fluido refrigerante e o equipamento perde muito rendimento. E a outra situação é que o equipamento ele não dá conta do seu ambiente. Isso também acontece. Aí você vai falar, mas o meu ambiente é pequeno, tem 15 metros quadrados, eu coloquei um equipamento 9.000. Isso não é regra. Metragem quadrada do ambiente não é regra. Por quê? A gente tem a questão de cargas térmicas, a gente tem questão de paredes, de espaço. Às vezes a sua parede, se você tem um ambiente em que pegou sol o dia inteiro e depois que anoiteceu, vou dar um exemplo porque isso aqui a gente pega bastante aqui. Anoiteceu e a sensação de que a parede ela está irradiando o calor, é mais quente do que o ar que está do lado de fora naquele momento, ele acumula energia. Então realmente esse ambiente ele fica propenso a ter um equipamento um pouco maior. Que nem a situação aqui da sala onde eu estou gravando, que é na minha oficina. É um lugar pequeno, de 16 metros quadrados, e eu tenho 18.000 BTUs. Só que eu tenho uma janela grande na frente que recebe o sol durante a manhã. E dependendo da situação, eu tenho 18.000 BTUs. Não dá conta, eu precisaria de um 24 ou até mesmo de um 30.000 BTUs para ficar tranquilo aqui. Então depende de cada situação. Beleza? Agora a gente vai para a segunda hipótese, que é o seu equipamento já instalado há bastante tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, por exemplo, e aí a gente tem algumas situações referente a problemas no equipamento que a gente consegue, algumas até, identificar visualmente. Então, eu vou falar de alguns problemas que são cruciais para o bom funcionamento do seu equipamento. Eu vou abrir o equipamento para mostrar algumas coisas, tá? Aqui eu tenho 2 equipamentos LG, são aqui da nossa oficina, que a gente utiliza para fazer teste. Aqui temos 2 equipamentos diferentes, tá? A gente tem um equipamento que trabalha com motor BLDC. Esse equipamento, normalmente eles estão nos Artcool, que é aquele ar-condicionado da LG, que ele é a frente preta, né? Espelhado, é um equipamento bonito. Esse motor ele varia a velocidade, porque esse equipamento ele tem controle de condensação. Então é normal uma hora ver esse ventilador acelerando e em outros momentos bem devagar.
tá? Normalmente em tempo mais frio. Agora a gente vai vir para esse equipamento que é o mais comum que a gente tem na LG, que são os Smart Inverter V, os Smart Inverter, os Dual Inverter, todos eles são nessa base, tá? Esse motor ventilador, ele utiliza 3 fios, tá? Ou seja, ele é um motor de corrente alternada, comum, tanto que a carcaça dele é diferente, a carcaça dele é de ferro, enquanto o outro é de resina branca, esse daqui é de chapa. E o que acontece? Vai prestar atenção no seguinte, liga o equipamento, olha lá fora. Se esse ventilador ele estiver rodando numa velocidade lenta, saindo pouco ar na frente e muito quente, tá? O que acontece? Esse equipamento ele vai perder rendimento, porque normalmente o problema é só um capacitor, que eu vou pegar aqui. Essa peça ela é responsável por fazer a correção do PFC desse motor ventilador. E quando ele vai perdendo sua capacitância, ele vai ficando lento. Ficando lento, ele troca menos calor com a serpentina e, consequentemente, o equipamento ele identifica isso e ele vai reduzindo a velocidade aqui do compressor e vai reduzindo o rendimento do equipamento. Então, é bem comum isso daqui acontecer. E normalmente você vai ver o ventilador rodando mais lento do que o normal. Agora, também, se você colocar a mão na frente e tiver aquele fluxo de ar baixo e muito quente, isso é sinal de que está tendo problema aqui com a troca de calor. Esse daqui é um dos motivos e é fácil de resolver e fácil de ver. Inclusive, essa peça ela fica bem aqui. Essa peça ela está bem aqui, que justamente aqui está o capacitor do ventilador, é só substituir ele, que aí ele vai voltar ao normal. Ele só é preso por um parafuso que está aqui. Óbvio que tem que tirar essa caixa para poder ter acesso a ele, mas em si é um trabalho mais simples de ser resolvido, o seu problema de perda de rendimento. Segundo motivo para a perda de rendimento realmente acontecer, sujeira na serpentina. Em lugares que é muito empoeirado, tem muito pó suspenso, terra suspensa, a serpentina ela começa a ficar impregnada de areia, de sujeira. Até mesmo na minha região aqui, que a gente tem muito questão de poluição e fuligem, ela fica cheia de sujeira por dentro. Então o que acontece? Isso daí ele faz perder o rendimento do equipamento devido à falta de troca de calor na serpentina. É a mesma coisa se você tiver com seu veículo, por exemplo, o radiador entupido de sujeira, a temperatura do líquido de arrefecimento do motor do seu carro vai subir. É a mesma coisa que acontece aqui. E para isso, o equipamento, como tem vários sensores, ele faz reduzir a velocidade do compressor, consequentemente reduz a potência e aí você tem uma perda de rendimento referente aqui o equipamento da LG, não só da LG, tá? Também isso daí pode acontecer em várias outras marcas da mesma forma, mas exclusivamente na LG ela perde o rendimento e ela não apresenta nenhum erro sonoro ou luminoso nos LEDs. São raros os casos que acontece, isso daí você vai ver só nos equipamentos grandes. Nos pequenos é dessa forma que acontece. E o terceiro ponto, não menos importante, vamos falar da placa eletrônica aqui da unidade externa. Todo equipamento inverter ele vai ter uma placa eletrônica e ele vai ter um dissipador, que é esse dissipador de calor aqui. Isso a gente costuma ver frequentemente em lugares muito quentes, por exemplo, Nordeste, Centro-Oeste, interior de São Paulo tem muito também, lugares muito quentes, a pasta térmica resseca. O que acontece? Entre o dissipador e a placa, nós temos aqui alguns componentes, tá? Que eles precisam dissipar calor. Então o que acontece? Ele tem uma pasta térmica que ele vai ficar em contato com a barra de alumínio e vai fazer essa dissipação de calor. Só que com o tempo, em lugares muito quentes, essa pasta térmica ela seca, ela fica bem ressecada. Isso daí também acontece em outros equipamentos, como por exemplo, computadores que precisam trocar a pasta térmica. E o que acontece? Na case desse componente que é o IPM, no caso da LG, ele tem
sensor de temperatura ativo. Então ele identifica essa temperatura excessiva na barra de alumínio e para que não ocorra o estouro do equipamento, o curto, a queima do equipamento por excesso de temperatura, ele começa a reduzir a velocidade do compressor, porque esse aqui é um drive que controla o compressor, e aí consequentemente ele diminui a corrente e tenta diminuir também a temperatura que vai estar aqui na barra de alumínio. Então isso daí também faz com que o equipamento perda o rendimento e fique bem broxinha, bem frouxinho mesmo. Esse outro fator que eu vou falar agora é o mais simples de todos. Por quê? Porque ele está baseado com sujeira na evaporadora. O que acontece? Na evaporadora a gente tem os filtros e muitas das vezes o cliente ele acaba esquecendo de limpar o filtro e aí ele fica entupido e consequentemente reduz o volume de ar com que passa ali na evaporadora, que é o que vai fazer a refrigeração do ambiente. E sendo assim, também o equipamento perde o rendimento porque o volume cúbico ali de ar vai ser muito menor. Então essa daí é a situação mais simples que tem, é só tirar o filtro e fazer a limpeza dele. E continuando nessa mesma linha de raciocínio, sujeira na evaporadora, na serpentina da evaporadora e também na turbina, tá? Porque se entupir a parte da turbina, ele perde também a capacidade de puxar o ar e jogar no seu ambiente. E a serpentina obstruída, a mesma coisa com que na condensadora. Ela vai perder a capacidade de troca de calor, fazendo com que o rendimento do seu equipamento caia. Normalmente isso já são equipamentos de bastante uso. Estou falando de 2 anos, 3 anos, 4 anos de uso em linha residencial. Quando a gente fala de comércio, escritório, algo assim, isso daí acontece bem antes, às vezes até em 3, 4 meses o equipamento já está perdendo rendimento por excesso de sujeira na evaporadora. E o último ponto, esse é um pouco mais complicado porque aí vai precisar de ferramenta, tá? Que é a própria falta de fluido refrigerante que acontece no... na verdade, existe um outro ponto que eu já tenho um vídeo no canal, que é sobre resistência de sensores, que também isso pode acarretar. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para ver o vídeo lá, porque é um vídeo completo sobre o teste de sensor que dá bastante na LG esse problema, e isso aí vai ajudar bastante. E botando o último ponto, a própria falta de fluido refrigerante do equipamento, porque às vezes pode ter um micro vazamento em que com o passar do tempo esse vazamento é muito pequenininho e vai vazando. Às vezes 3, 4 anos deu um pequeno vazamento de fluido e aí é preciso fazer uma carga nova, tá? Nos equipamentos R410, que são os inverters mais antigos, é carga nova, ou seja, tem que tirar o restante do fluido que tem e fazer uma nova carga por balança para o equipamento ficar 100%. Então, basicamente, dentro desse contexto todo de equipamento sem rendimento, esses são os 99% dos problemas, sendo alguns muito específicos que aí realmente precisa aí técnico especializado, precisa até do LGMV, que é um scannerzinho da LG para a gente poder detectar alguns outros problemas que são provenientes de placa. Esses aí são bem raros de acontecer, mas acontece, mas são raros. E vai ficando por aqui o vídeo, espero que tenham gostado e não deixa de se inscrever no canal e dar aquele joinha e até o próximo vídeo.